Filha abandonou mãe cega para a morte em canavial. Cachorro caramelo apareceu. O final é surpreendente. Imagine uma senhora cega, sozinha no meio de um canavial abafado, cercada apenas pelo farfalhar das folhas altas e o peso do abandono. Ela não sabe onde está. Não sabe se alguém vai encontrá-la. Foi deixada ali pela própria filha, com quem sempre teve uma relação difícil e marcada por ressentimentos antigos. Tudo parecia perdido, até que, no silêncio daquela tarde pesada, surge um cachorro caramelo, magro, ferido, mas determinado. É o início de uma jornada que ninguém poderia prever. O que acontece a seguir vai desafiar tudo o que essa mulher acreditava sobre amor, perdão e coragem. A presença desse cão muda o rumo de sua vida e revela segredos enterrados por décadas. A vila onde vivem começa a notar que algo estranho está acontecendo. E o que era para ser apenas mais um caso esquecido no mato, vira um movimento silencioso que vai unir, ferir, emocionar e transformar uma comunidade inteira. Curta este vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa história que vai aquecer seu coração e te fazer repensar o valor das pequenas lealdades. O sol ardia alto, cruel, como só o verão do interior sabia ser. As folhas altas do canavial dançavam num sussurro inquietante, um zumbido constante que confundia os sentidos. A terra vermelha estava quente, rachada, e o cheiro da palha seca era forte, cortante, se misturando ao suor e ao pó. Ali, entre aquelas plantas altas, caminhava uma senhora de passos lentos. Vestia uma bata desbotada, de algodão velho, e os pés descalços afundavam na terra fofa. Ela andava tateando o chão, com os braços estendidos à frente como se procurasse algo, ou alguém. Não enxergava nada. Há muitos anos não via o mundo ao redor, e naquela tarde, tudo o que sentia era um abandono doído no peito. Tinha sido deixada ali. Sozinha. Sem explicações. Sem promessas. Apenas um volto já, seco, frio, e o barulho do carro se afastando pela estradinha de terra. O silêncio que ficou foi mais alto do que qualquer grito. Ela tentou seguir algum som, algum cheiro, mas era tudo igual ali. O canavial abafava o vento, abafava a esperança. Sentou-se no chão, cansada, a respiração pesada. O calor era quase insuportável. Na boca, o gosto da poeira. Nos olhos fechados, um vazio antigo, mas agora mais profundo do que nunca. Então, veio o barulho. Patas na terra. Era rápido, leve e curioso. Ela se encolheu, com medo. Um animal? Um bicho bravo? Mas não. Um focinho úmido encostou em sua mão, gentil. Depois, um latido curto, baixo. E então, silêncio. Quando a senhora tocou aquele focinho, sentiu os pelos ásperos e o cheiro típico de cachorro de rua, mistura de mato, suor e liberdade. "Quem é você?" perguntou, quase num sussurro. O cachorro não respondeu, mas se deitou ao lado dela. Encostou-se à sua perna e suspirou alto, como se dissesse: "E também estou cansado." Caramelo. Não tinha nome ainda, mas era como todos na vila o chamariam mais tarde. A pelagem dourada suja pelo barro, o olhar esperto, as orelhas caídas. Ele era só mais um entre tantos vira-latas da região, mas naquele dia, naquele instante, tornou-se o elo entre a solidão e a esperança. A senhora encostou-se nele. Sentiu-se segura pela primeira vez desde que fora deixada ali. A presença daquele cão era simples, mas poderosa. Um animal de rua, talvez ferido, talvez com fome, mas que não foi embora. Que não a deixou ali, como sua filha fizera. Ficaram juntos até a noite cair. E quando o vento finalmente soprou, trazendo o cheiro da lenha acesa de alguma casa distante, o cachorro se levantou. Cheirou o ar, olhou para um lado, depois para o outro, e latiu 2 vezes. Quis dizer: "Vem comigo." A senhora se apoiou com dificuldade, sem saber para onde ia, mas confiando. O cachorro andava alguns passos, parava, olhava para trás. Ela seguia, tateando o chão. E assim foram, lenta e dolorosamente, por entre o canavial, até chegarem a um velho casebre de madeira, quase escondido na beira da estrada.
Era uma construção esquecida, com a cerca torta e o telhado despencando. Mas tinha uma sombra, uma parede para encostar, e silêncio. A senhora sentou-se outra vez. O cachorro deitou ao lado dela. Mais tarde, ele sairia em busca de alguma coisa, comida, água, um trapo velho para servir de cama. Na vila, ninguém notava sua ausência. Ninguém sabia que aquela mulher, cega, orgulhosa e calada, estava sumida. Sua filha, mais jovem, andava pelas ruas com o rosto tenso, dizendo a todos que a mãe foi visitar uma prima. Mas ninguém acreditava muito. Dona Lourdes, a parteira velha, chegou a comentar: essa moça anda com o coração endurecido. Vai dar ruim. No dia seguinte, o cachorro voltou ao povoado. Entrou sorrateiro nos fundos de uma casa, pegou um pão esquecido, fugiu com uma sacola de comida que alguém deixará cair na feira. Era ágil, como todo caramelo. Mas sempre voltava para o casebre, onde a senhora o esperava com mãos estendidas e voz cansada. Voltou, né? Sabia que você vinha. Ela começou a chamá-lo de o menino. Dizia que era o filho que o mundo deu depois que a vida levou o que tinha. E foi assim, entre idas e vindas, que a rotina dos dois se formou. O cachorro buscava restos, e a senhora cozinhava com cuidado o que podia. Sentia os objetos, farejava os temperos que lembrava de cor, e até começou a cantar baixinho, nas manhãs mais frescas. Mas a solidão ainda pesava. As lembranças da filha, do último toque de mão, do olhar que não pôde ver mas sentiu, frio, distante. A senhora carregava mais do que a cegueira. Carregava uma mágoa funda, que queimava mais do que o sol do canavial. Caramelo, por sua vez, se sentia inquieto. Cuidava, protegia, mas algo nele dizia que aquela história não estava completa. Algo faltava. E ele era do tipo que não sossegava até entender o que estava fora do lugar. No terceiro dia, ao voltar da vila com um pano velho que roubou do varal, ele cruzou com um menino que vendia pamonha na praça. Ei, você não é o cachorro da professora finada? Disse o menino, surpreso. Mas o caramelo apenas seguiu seu caminho, com o pano na boca e o olhar atento. O dia nasceu tímido, com uma névoa fina escondendo as folhas do canavial. O chão estava úmido pela chuva noturna, e o ar tinha aquele cheiro de terra molhada que só o interior conhece bem. No casebre velho, Caramelo se espreguiçou ao lado da senhora, sacudindo a cabeça devagar, como se ouvisse sons que a mulher não podia perceber. Ela ainda dormia, enrolada num cobertor que ele arrastara da lavanderia de uma casa próxima. Era um cobertor puído, de lã azulada, mas para ela, era como se fosse um manto de realeza. Os dias passavam devagar, e a convivência entre os dois começava a adquirir uma harmonia silenciosa. Ela falava sozinha, fazia perguntas ao ar, e muitas vezes, fingia ouvir respostas. Em outras, conversava com o cachorro como se fosse gente. Você não fala, mas me entende, né, menino? Você sente tudo e até o que eu não consigo dizer. Caramelo respondia com o olhar, com o focinho no joelho dela. Ou com um latido baixo que parecia mais uma concordância do que um alarde. Na vila, distante poucas trilhas de terra, o menino da rádio já notava a movimentação do cão. Tunico era magrelo, vivia com o avô e trabalhava ajudando na rádio comunitária. Era curioso, observador, e apaixonado por histórias. Uma tarde, ele viu o Caramelo entrando e saindo da venda da Dona Rita com uma banana na boca. Esse cachorro não é só esperto, e ele tá indo e voltando sempre pro mesmo lugar, disse ele ao avô, que nem deu atenção. Tunico resolveu seguir o bicho no dia seguinte. Com a sandália arrebentada e o radinho de pilha no bolso, Tunico atravessou a trilha entre as plantações, desviou dos formigueiros e passou pela cerca caída que cercava o velho casebre. Foi ali, entre o cheiro de café morno e ervas secando numa lata, que ele viu a senhora cega, sentada numa cadeira de madeira, com o cachorro deitado aos seus pés. O menino parou, sem saber se apresentava. O cachorro se levantou, sem latir, e apenas ficou entre ele e a senhora. Não rosnou. Apenas olhou. Firme. Com um aviso silencioso. A senhora levantou a cabeça. Tem alguém aí, menino?
Tunico respirou fundo. Não quero atrapalhar, moça. Eu só vi o cachorro e ele gaguejou. Eu sou Tunico, da rádio. Eu vi ele na vila. Segui ele até aqui. A mulher franziu a testa. O coração disparou, mas ela não demonstrou. Era estranho alguém saber onde ela estava. Como você me achou? Foi o cachorro. Ele vai na venda, na feira, e parece que busca coisa para a senhora. Ela sorriu pela primeira vez em dias. Então ele virou notícia. Não imaginava que eu ia ser achada por um menino curioso e um cachorro fofoqueiro. Tunico se aproximou devagar. Viu as mãos da mulher segurando um pano e remendando com calma. Tinha uma expressão serena, mas o rosto mostrava marcas fundas de dor. Ele se sentou no chão, perto do cachorro. Por que a senhora tá aqui sozinha? Ela hesitou. Seu orgulho ainda falava mais alto. Às vezes a gente se perde dos outros. E outras vezes, os outros é que se perdem da gente. Tunico não entendeu tudo, mas sentiu a dor no tom. Ficaram ali por um tempo. O cachorro deitou outra vez, e o menino contou histórias do rádio, dos causos da vila, das músicas que tocavam e das pessoas que ele entrevistava. Era como se a rádio trouxesse o mundo até aquela casa esquecida. No fim da conversa, Tunico prometeu não contar nada para ninguém. Ainda. Mas perguntou se podia voltar. Pode sim, menino. Só traga pilha pro meu radinho. O meu morreu faz tempo. Ele sorriu, e saiu pelo mesmo caminho, com o coração leve. A senhora ficou sentada, com o cachorro ao lado, e pela primeira vez em muitos anos, teve vontade de costurar algo bonito, não só por necessidade. Começou um bordado com linha vermelha que encontrou numa sacola trazida pelo cão. Do outro lado da vila, a filha da senhora passava por um momento difícil. Andava inquieta, grávida, dormindo na casa de uma conhecida, dizendo que a mãe estava viajando. O rosto já mostrava os traços da gravidez, e as mentiras começavam a pesar. Algumas pessoas desconfiavam, mas ninguém dizia nada diretamente. O padre, em confissão, tentava ajudá-la. O perdão começa pelo arrependimento sincero. Não adianta esconder, dizia ele. Mas ela se calava. Enquanto isso, Tunico voltou a visitar o casebre todos os dias. Levava pão, frutas, às vezes um pedaço de bolo que ganhava da vizinha. Em troca, a senhora lhe contava histórias antigas da vila. Falava de tempos de colheita, de festas juninas, de plantas que curavam. E falava do pai de sua filha, que partirá cedo demais. E de como criará a menina sozinha, com esforço, mas também com dureza. Eu errei. Fui muito dura. Achava que ser forte era nunca deixar ninguém ver fraqueza. Mas ser mãe também é saber pedir desculpa. Tunico ouvia, com o cachorro dormindo ao seu lado, e anotava tudo num caderno velho. Ele sonhava ser jornalista, e sabia que ali, naquele lugar esquecido, havia uma história que o rádio ainda não conhecia. Um dia, quando voltava para casa, viu a filha da senhora na rua principal. Estava chorando, escondida atrás da igreja. Quis se aproximar, mas hesitou. Sabia que ainda não era a hora. O cachorro, no entanto, parecia saber de algo. Ele parou, olhou fixamente para a moça, e mesmo à distância, abanou o rabo. Não era festa. Era um gesto calmo. Como se dissesse, vá ainda há tempo. O calor começava a ceder, anunciando a chegada do outono. O vento trazia consigo um cheiro gostoso de lenha, de doce de abóbora e do mato que amadurece. As folhas do canavial ainda dançavam ao som do vento, mas agora pareciam acompanhar outro ritmo, mais leve, mais cheio de vida. Caramelo estava inquieto naquela manhã. Acordou mais cedo, andou em círculos ao redor da senhora e, ao sentir que ela ainda dormia profundamente, saiu pela estrada de terra com pressa. Tinha uma missão. Sentia isso. Alguma coisa precisava ser feita. Na vila, Tunico já estava de pé também.
A rádio local transmitia a programação matinal com a voz empolgada de um senhor que lia as manchetes do jornal do interior. Mas o menino prestava atenção em outra coisa, um cartaz colado no poste em frente à padaria. Anunciava a novena de São João, aquela tradicional, que seria feita no canavial naquele ano, por inspiração divina, como dizia o padre. Era uma tradição da vila celebrar a novena de São João em locais simbólicos, um ano fora no terreiro de uma senhora centenária, o outro ano, no galpão de uma antiga cooperativa de artesãos. Este ano, o padre queria levá-la para o canavial, como homenagem aos tempos antigos da colheita e ao povo esquecido da terra. É como se a gente estivesse voltando às origens, Tunico, disse o padre, enquanto organizava os bancos de madeira. Muita gente já esqueceu o valor dessas plantações. Esqueceram até das pessoas que trabalharam nelas. Tunico pensou imediatamente na senhora. Ela, que agora vivia à sombra das mesmas folhas que um dia a sustentaram. Voltou para casa decidido, precisava avisá-la. Enquanto isso, Caramelo corria pela trilha que conhecia de cor. Parou em frente à casa da dona Rita, a parteira velha, e latiu 2 vezes. Ela, sentada na cadeira de palha, estranhou. O que foi, cachorro? Perdeu o menino? Caramelo latiu outra vez. Insistente. Depois correu até o muro da casa e voltou. A mulher entendeu que aquilo não era latido à toa. Pegou seu lenço, calçou o chinelo e resolveu segui-lo, mesmo sem saber direito por quê. A vila conhecia aquele cachorro. Alguns diziam que ele o sentia ou as coisas. E quando Caramelo queria mostrar algo, era melhor seguir. Caminharam por 20 minutos até a beira do canavial. Dona Rita se surpreendeu ao ver o casebre. Isso aqui ainda tá de pé? Quando a senhora cega ouviu passos, ficou alerta. Mas antes que perguntasse, Caramelo já estava de volta ao seu lado. Quem tá aí? Calma, minha filha. É só uma velha teimosa com um lenço suado na cabeça. A senhora reconheceu a voz de imediato. Rita? É. E que história é essa de sumir? Mulher? A vila toda achando que você estava viajando e, na verdade, você virou mato. A senhora não respondeu de imediato. A voz embargada a impediu. Apenas estendeu a mão, que foi segurada com firmeza. Foi escolha minha. A vida às vezes empurra a gente para longe das pessoas. Outras vezes é a gente que precisa se afastar. Rita não insistiu. Entendia mais do que demonstrava. Sentou-se na porta do casebre e puxou um bordado da sacola. Enquanto as duas costuravam em silêncio, o cachorro deitou no meio das duas, como um elo. Mais tarde, Tunico chegou com novidades. Dona, vai ter novena no canavial. E vai ser aqui perto. O padre quer homenagear os antigos. Vai ter vela, procissão, reza, fogueira, tudo. A senhora sorriu. Vai ter sanfona? Vai sim. Então quero escutar. De longe. Mas quero. Ela não sabia, mas seu rosto se iluminava quando lembrava das festas juninas de antigamente. Era no tempo em que ela ainda via. Em que dançava quadrilha com o falecido, e a filha ainda dormia no colo, suja de milho e açúcar. Na semana seguinte, o canavial começou a ganhar vida. Os jovens enfeitaram os caminhos com bandeirinhas coloridas. As senhoras costuraram colchas para cobrir os bancos improvisados. O cheiro de quentão, canjica e bolo de fubá invadia a estrada de terra. Na noite da novena, a senhora sentou-se na porta do casebre com o cachorro ao lado. Escutava, com atenção, cada som, no canto das velhas, a voz do padre, os risos das crianças. Lembrou-se da filha, do som do riso dela quando pequena. Uma lágrima escorreu. Caramelo percebeu. Levantou-se, farejou o ar e, sem avisar, saiu trotando em direção à vila. Tunico viu o cachorro passar correndo e decidiu segui-lo. Não deu 15 minutos, e lá estava Caramelo parado em frente à igreja, onde a filha da senhora estava sentada no degrau, com a barriga saliente e o rosto marcado de angústia. Você de novo? Ela murmurou, vendo o cachorro.
Ele não se mexeu. Só a olhava. Ela tentou ignorar, mas o cão não saía do lugar. Tunico apareceu logo depois. Ele quer te mostrar uma coisa. Que coisa? A tua mãe. A moça empalideceu. Ela tá viva? Tunico assentiu. E esperando. Não para brigar. Mas para ouvir. Ela hesitou. Colocou a mão na barriga. Os olhos começaram a se encher. Eu não sei se tenho coragem, então deixa ele te guiar, disse Tunico. Ele guiou ela esse tempo todo. Agora é sua vez. E ela foi. A cada passo pela trilha, sentia o coração pulsar no peito como tambor. Ao se aproximar do casebre, reconheceu o cheiro de ervas que a mãe sempre usava. E o som da sanfona ao fundo, tocando Olha pro céu, meu amor. Quando a senhora ouviu passos, sentiu algo diferente. Antes que perguntasse, a filha falou, mãe. A palavra caiu como um trovão. Ela se levantou com dificuldade. É você, menina? Sou. As duas se tocaram. A filha chorava. A mãe também. Não pediram desculpas. Não precisaram. O abraço foi o que faltava. Caramelo se deitou aos pés das duas, fechando os olhos. Tinha cumprido mais uma missão. Lá ao fundo, o som da novena seguia. O povo da vila ainda não sabia o que se passava no casebre. Mas em breve saberiam. E o que começara como um abandono no canavial, agora era o início de um reencontro que mudaria tudo. O dia amanheceu em silêncio no casebre do canavial, mas era um silêncio diferente, um silêncio cheio de respiração, de mãos entrelaçadas, de olhos fechados e pensamentos em movimento. No chão, Caramelo dormia profundamente, como se o reencontro da noite anterior tivesse dado a ele, também, um alívio que não conhecia. Dentro da casa, mãe e filha ainda estavam acordadas, mesmo com o corpo cansado. Não conseguiam dormir. Depois do abraço, ficaram sentadas no chão de barro batido, lembrando aos poucos de coisas boas, deixando as mágoas para os espaços entre as palavras. A senhora, ainda sem enxergar, apertava as mãos da filha como se pudesse vê-la pelos dedos. Você sempre teve as mãos quentes, e murmurou. A filha sorriu com lágrimas nos olhos. E você sempre soube quando eu estava mentindo só pelo jeito que eu respirava. O silêncio voltou a reinar, mas dessa vez como quem respeita o momento. A brisa da madrugada entrou pela janela torta, trazendo o cheiro da terra molhada e de vela queimada, herança da novena da noite anterior. Caramelo levantou devagar e espreguiçou-se. Caminhou até o centro da casa, deitou ao lado da barriga da filha da senhora e escutou, por instinto, os sons do bebê ali dentro. O focinho encostou-se no tecido do vestido, e ele ficou ali, parado. Olha só, mãe, e até ele sentiu. A mulher cega sorriu, sem saber que chorava. Era um momento tão simples e tão grandioso que parecia irreal. Nos dias que se seguiram, as visitas de Tunico continuaram. Ele agora levava um radinho novo, que ganhará de presente do padre. Todos os dias, ao cair da tarde, ligavam o rádio e ouviam juntos a programação da vila. Tocava música antiga, causos contados ao vivo, mensagens de amor e até versos improvisados. A senhora era ouvinte fiel e, em pouco tempo, virou assunto entre os radialistas. Temos uma ouvinte especial que escuta nossa rádio direto do canavial, disse Tunico no ar, uma tarde. Ela tá costurando um bordado novo e disse que quer contar uma história com ele. Vamos esperar. O bordado era mais do que um passatempo. Era um projeto. A senhora cega começou a bordar, guiando-se apenas pelo tato, e cada linha contava um pedaço da história que ela e Caramelo tinham vivido ali. Um canto mostrava o cão chegando. Outro, o casebre. Outro ainda, o menino da rádio. As agulhas viravam palavras silenciosas e as cores, emoções. A filha passou a ajudar na costura. Escolhia os fios, lia para a mãe as cartas que Tunico trazia, mensagens de ouvintes que sabiam, agora, que ela estava ali, viva. Dona Rita também passou a visitar com frequência. Levava chá, farinha, histórias.
Esse lugar virou retiro, minha filha, disse ela certa vez. A senhora sumiu, mas foi achada por um cachorro e pelo coração. O cachorro, aliás, agora era chamado de Caramelo por todos. Já ninguém mais dizia o vira-lata ou aquele cão do canavial. Era Caramelo. E tinha lugar nos bancos da igreja, no coreto da praça, na rádio, e até na conversa das crianças, que diziam que ele era mágico. Na vila, algo começou a mudar. O padre sentiu o movimento. A filha da senhora, antes isolada e evitada, agora era cumprimentada com cuidado. A moça grávida que voltará para a mãe cega com a ajuda de um cão era assunto de toda a roda. Mas o que mais chamava a atenção era a serenidade no rosto dela. Ela ajudava na rádio, passava tardes bordando com a mãe e, num desses momentos, revelou algo que deixaria marcas. Mãe, eu não deixei a senhora porque quis. Eu sei. Eu demorei para entender, mas agora eu sei. Foi medo. Do bebê. Da vida. De mim. E eu só enxergava o orgulho. Só via o que queria. As duas choraram, mas sem dor. Era um choro de cura. Caramelo deitou ao lado delas e soltou um suspiro tão profundo que fez ambas rirem. Esse cachorro tem alma de gente. Mãe. Melhor que muita gente. Um dia, Tunico apareceu com uma proposta. Dona, por que a senhora não vem contar essa história no ar? A vila toda escuta. Pode contar do caramelo, do bordado e do que quiser. A senhora sorriu. Eu não saio daqui, menino. Mas posso gravar. Se o menino deixar. Ela acariciou o cachorro e, com um gravador emprestado da rádio, começou a narrar a história em capítulos. Contava pausado, com emoção. Falava de quando perdeu a visão, de como criou a filha sozinha, de como ficou amarga. E como, depois de tudo, um cachorro encontrou seu coração no mato. As gravações viraram um sucesso. Toda noite, o povo da vila se reunia ao redor dos rádios para ouvir as histórias do casebre. As senhoras levavam terço e costura. Os homens levavam café. As crianças, silêncio. O bordado ficou famoso. Todos queriam ver. E Tunico teve uma ideia: vamos fazer uma exposição no salão da igreja. Mostrar o bordado. Contar a história. E fazer um retrato do caramelo. A vila inteira ajudou. No grande dia, o bordado foi estendido na parede da igreja. O salão encheu. Gente que nunca tinha falado com a filha da senhora agora a abraçava. Dona Rita distribuía chá. Tunico comandava o microfone. O padre abençoava a todos. E, no centro, deitado em cima de uma almofada bordada especialmente para ele, estava Caramelo. Usava um lenço azul amarrado no pescoço. Olhava tudo com calma, como se soubesse que aquele dia era dele. Esse cachorro salvou 2 gerações de uma mesma família, disse Tunico ao microfone. E hoje, a gente celebra isso. A vila é outra depois de Caramelo. A senhora cega, sentada ao lado da filha, sorriu ao ouvir a salva de palmas. Não via nada, mas sentia tudo. O calor das pessoas, o som das risadas, o cheiro do bolo de fubá. Tudo fazia sentido agora. No meio da celebração, a filha encostou a cabeça no ombro da mãe. Mãe, posso voltar para casa? Já voltou, minha filha. Caramelo abanou o rabo. A manhã chegou com um céu cor-de-rosa salpicado de nuvens mansas. A brisa era fresca, e o canavial, com suas folhas altas, fazia um som suave, como quem cochicha boas novas. O casebre ainda guardava o calor do dia anterior, e a claridade entrava pelas frestas da madeira envelhecida. No chão de barro batido, Caramelo se espreguiçava devagar, como de costume, farejando o ar com atenção. O cheiro era diferente. Dentro da casa, a senhora cega preparava mingau de milho verde num fogareiro improvisado. Fazia tudo pelo tato e pelo cheiro, como aprenderá a fazer desde a juventude. A filha a ajudava, cortando um punhado de couve com faca de cabo de madeira. Elas conversavam baixinho, como se ainda estivessem redescobrindo a intimidade uma da outra.
O povo na vila me olha diferente agora, disse a filha, pensativa. Mas é um diferente bom, eu acho. É porque agora eles te conhecem como a filha que voltou e não como a que foi embora. A moça parou de cortar. Será que vão esquecer o que eu fiz? A senhora pousou a mão sobre a dela com doçura. A gente não esquece e mais aprende a olhar de outro jeito. Eu mesma estou reaprendendo a ver o mundo, se riu com a própria ironia. Sem os olhos, mas com tudo mais. Naquele dia, elas haviam decidido algo grande e iriam voltar à vila. Não para morar ainda, se a senhora não queria deixar o casebre, mas para participar da roda de bordado das mulheres, como nos velhos tempos. Era uma roda simples, feita no pátio da igreja, onde as senhoras se sentavam em cadeiras de vime e costuravam colchas comunitárias para os recém-casados, os recém-nascidos, os doentes. A ideia viera de Tunico, sempre com o ouvido atento ao povo. Vocês precisam estar lá. A vila quer ver vocês de novo. E a Caramelo, claro. Disse ele. Prepararam-se com cuidado. A filha trançou o cabelo da mãe, colocou o vestido azul florido que achará numa das sacolas trazidas pelo cachorro tempos antes, e amarrou um lenço bonito no pescoço. A senhora, mesmo sem ver, sentia-se enfeitada. Caramelo acompanhou tudo em silêncio. Sabia que aquele dia era importante. Antes de saírem, pegou com o focinho o pano bordado que a senhora guardava com tanto zelo e carregou-o com orgulho. O caminho até a vila foi feito devagar. A senhora com o braço apoiado na filha. Caramelo ia à frente, abrindo passagem, desviando das pedras, avisando dos galhos baixos com latidos curtos. Quando chegaram à praça da igreja, o povo já esperava. A recepção foi de arrepiar. Dona Rita correu a abraçá-las. As senhoras da roda de costura choraram. Até o padre sorriu com os olhos. A filha ficou sem jeito no começo, mas os abraços sinceros a fizeram desarmar. Estavam todas ali por elas, se por Caramelo. Esse cachorro é mais que gente, dizia Dona Rita. É ponte. É cura. É bênção. As mulheres começaram a costurar, rindo, contando causos. A senhora cega sentou-se, puxou agulha e linha, e continuou seu bordado. As mãos se moviam com firmeza. As outras observavam em silêncio. O que a senhora está bordando agora? Perguntou uma delas. Uma estrada. Com duas figuras caminhando. E um cachorro na frente. Todas sorriram. Caramelo, deitado aos pés da senhora, parecia entender. Durante a roda, Tunico gravava trechos das conversas, risos e histórias. Ia montar uma reportagem especial para o programa da rádio. Queria mostrar ao mundo o poder que um cachorro e uma senhora tinham tido sobre uma comunidade inteira. Na saída, a filha da senhora teve uma surpresa. Um moço da vila, José Carlos, que um dia fora seu namorado na juventude, se aproximou com timidez. Ele agora era viúvo, cuidava da quitanda, e sempre tivera uma queda por ela. Eu nunca acreditei que você fosse embora para sempre, disse ele, com os olhos firmes. Ela não respondeu de imediato. Olhou para a mãe, que assentiu com a cabeça, silenciosa, como quem diz, vá, escute. Conversaram por um tempo debaixo da sombra de um ipê roxo que já começava a florescer. Era uma conversa leve, sem cobranças. Falaram do passado, dos erros, da saudade. O bebê vai se chamar João, se for menino. Ou Maria das Dores, se for menina, disse ela, sorrindo tímido. E o pai? Já foi. José Carlos pegou a mão dela. Se quiser recomeçar, e eu tô aqui. Caramelo apareceu do nada, latiu e abanou o rabo como quem aprova. Eles riram. Os dias se seguiram tranquilos. A rotina entre o casebre e a vila se firmou. A senhora fazia chás, contava histórias e bordava. A filha cozinhava, lia em voz alta, recebia visitas. Tunico vinha todos os dias com novidades da rádio. Caramelo circulava como o dono da vila, respeitado por todos, amado por muitos. Mas, como sempre, a vida trouxe novos desafios.
Uma tarde, a senhora acordou com uma sensação estranha. Um peso no peito. Disse que era como se a casa respirasse diferente. Caramelo também estava inquieto. Riscava o chão, farejava os cantos, saía e voltava com frequência. Foi então que viram a fumaça. Ao longe, um foco de incêndio começava na mata próxima. Não era grande ainda, mas o vento soprava forte. A vila já se movimentava. O sino da igreja tocou. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Sinal de alerta. Tunico chegou correndo, o fogo tá vindo do pasto do Zé da Lenha. O povo já tá indo com balde, enxada, o que puder. A filha se levantou depressa. Queria ajudar. Mas a senhora segurou sua mão. Vai você. Eu fico. Aqui é minha casa. Mãe, não posso te deixar sozinha. Eu tenho um menino. Caramelo já estava em pé, firme, atento. A senhora sabia que podia confiar. A filha saiu com Tunico. Na vila, formaram uma corrente humana. Caramelo ficou ao lado da senhora o tempo todo. O fogo não chegou perto, mas o susto foi suficiente para unir ainda mais aquela comunidade. Naquela noite, depois que tudo acalmou, a vila se reuniu na praça. O padre, emocionado, disse que nunca viu um cachorro causar tanto milagre. Ele não só achou uma mulher no mato. Ele achou a alma da vila. A senhora cega escutou tudo pelo radinho. Caramelo deitou-se ao seu lado. Ela acariciou o focinho dele com carinho. Você, menino, foi minha luz. E agora, e é farol de todo mundo. Era manhã de domingo, e um silêncio respeitoso dominava a vila. Não era silêncio de vazio, mas daqueles que precedem algo importante. O sol ainda nem havia aquecido a terra quando Caramelo saiu do casebre, deu uma volta completa ao redor da casa e parou diante da senhora, que já estava sentada, ouvindo o som das aves e o leve balançar das folhas de cana. Hoje o ar tá mais denso, menino, se ela disse, sentindo a umidade na pele. Vai chover. E quando chove assim, é que alguma mudança tá vindo. Caramelo inclinou a cabeça. Sabia ouvir mais do que muitos. Ele entendia não só os gestos da mulher, mas também o que não era dito. Era como se as emoções das pessoas tivessem cheiro, cor e ritmo. E naquele dia, tudo estava diferente. A filha da senhora acordou inquieta. Andava pela casa com a mão sobre a barriga, agora já grande, sentindo os chutes do bebê que se aproximava da hora de nascer. Era como se a criança pressentisse também o que estava por vir. Mãe, tive um sonho estranho, e disse, sentando-se no chão ao lado da mãe. Sonhei que Caramelo falava. Não com palavras, mas com imagens. Ele mostrava um lugar, uma casinha amarela, com uma rede na varanda. E dizia que lá era o lugar certo. A senhora ficou pensativa. Será que foi ele te mostrando o caminho? Pode ser, o respondeu a filha, acariciando as orelhas de Caramelo. E se for, será que a gente deve ir? Vai depender do que seu coração responder. Nesse mesmo dia, Tunico chegou correndo, ofegante, com uma novidade que fez os olhos da senhora se encherem de expectativa. Dona! Tem uma casa vazia ali depois do Poço Velho. Era do finado Justino, lembra? O sobrinho dele doou o terreno para a comunidade. O povo da vila decidiu que vão transformar em um espaço de acolhimento. Um lugar para quem tá recomeçando. E pensaram que podia começar com a senhora e sua filha. A senhora levou a mão ao peito. Um lar novo? É pequena, mas tem varanda, um pé de limão no quintal, e dá para pendurar roupa no varal. Se quiserem, é de vocês. A filha ficou em silêncio. O coração apertado entre a ideia de deixar o casebre onde reencontraram a paz e a possibilidade de um novo começo, com estrutura e apoio. A senhora, porém, foi direta, desse lugar foi abrigo. Foi ventre.
Mas agora é hora de dar espaço para nova vida nascer. E esse bebê precisa de chão firme. Caramelo levantou, como se confirmasse a decisão. Na semana seguinte, a vila inteira se reuniu para ajudar na mudança. A casa foi limpa, pintada e arrumada com móveis simples, doados pelos moradores. José Carlos trouxe uma cadeira de balanço que fora da mãe. Dona Rita levou ervas para o quintal. Tunico organizou uma pequena estante com livros e revistas antigas. Até o padre doou um rádio de pilha novinho. Caramelo acompanhava tudo de perto, entrando e saindo da casa, farejando cada canto, testando o chão, como se quisesse aprovar cada detalhe antes da mudança definitiva. A mudança aconteceu em um sábado nublado. Com a ajuda da comunidade, trouxeram tudo: roupas, panelas, bordados, os chás e, claro, o grande pano bordado da senhora, que agora seria pendurado na sala como símbolo de resistência e recomeço. A senhora não escondeu a emoção ao pisar na nova casa. Tem cheiro de futuro aqui. Caramelo deitou-se na varanda, debaixo da rede, como se soubesse que aquele seria seu novo posto de guarda e acolhimento. A filha passou a receber visitas quase todos os dias. Senhoras vinham ajudar no enxoval do bebê, moças levavam receitas, e até crianças deixavam bilhetinhos para a senhora cega. Tunico, claro, não perdia uma oportunidade de gravar histórias. A casa virou cenário de novas gravações, com causos que a senhora contava para a rádio. Ela agora assinava suas histórias com o nome bordado no canto dos panos, do casebre ao coração. Um nome que, segundo ela, tinha sido assoprada pelo vento. Mas nem tudo era fácil. Os dias bons também trouxeram desafios. A filha começou a sentir fortes contrações antes do tempo. Preocupada, pediu a Tunico que fosse chamar José Carlos e Dona Rita. Enquanto isso, a senhora segurava firme a mão da filha, tentando manter a calma com cantigas antigas. Vai dar tudo certo. O menino tá aqui. Caramelo não saiu do lado delas em nenhum momento. Quando Tunico voltou com ajuda, a senhora já havia aquecido água, separado panos e rezava em voz baixa. Foi um trabalho difícil, longo, e exigiu mais do que força física. Exigiu fé. Mas o bebê nasceu ali, naquela casa, no quarto de madeira clara, ao som da voz da mãe cantando baixinho e com Caramelo deitado aos pés da cama. Nasceu uma menina. E, como combinado, recebeu o nome de Maria das Dores, mas o povo da vila passou a chamá-la de Mariinha do Caramelo, porque foi ele quem o escolheu o dia, o lugar e, dizem, até o nome. A vila inteira comemorou o nascimento. No batizado, realizado na igrejinha branca da praça, Caramelo entrou de lenço novo no pescoço, presente de Tunico. O padre não conteve o riso quando viu o cão se deitar ao lado do altar. Nunca batizei ninguém com um padrinho de 4 patas, brincou. A senhora cega, sentada ao lado da filha, apertava a neta no colo e dizia: Vela já nasceu abençoada. E com o guardião. A casa nova tornou-se um símbolo. Um lugar onde mulheres recomeçavam, onde crianças brincavam no quintal, onde histórias brotavam como flores. E onde Caramelo, todos os dias, observava tudo de seu lugar favorito, deitado na sombra do pé de limão, com os olhos atentos, orelhas erguidas, e o coração leve. O tempo avançou com passos firmes e silenciosos. A pequena Mariinha crescia saudável, com olhos curiosos e sorriso fácil. A senhora cega a reconhecia pelo toque suave e pelo cheiro doce de leite e flor de limão. A filha, agora mais confiante e serena, já andava pela vila com a menina no colo, sendo chamada carinhosamente de a moça do recomeço. Caramelo, sempre presente, era agora oficialmente o cão da vila. Ninguém ousava contradizer isso. Ele entrava e saía das casas como bem entendia, dormia onde achava mais tranquilo e, curiosamente, parecia saber de cada necessidade antes mesmo que fosse dita. Sabia onde deitar, com quem ficar e a quem acompanhar. Na rádio, Tunico criou um quadro semanal chamado Os Caminhos de Caramelo, onde contava, em causos e relatos, as pequenas aventuras do cão pela vila. As histórias iam desde encontrar o brinco perdido da costureira até latir no quintal de Dona Yolanda, espantando um tatu que havia cavado sob o galinheiro. Esse bicho tem pacto com a luz, dizia ela, rindo.
Tão esperto que parece que entende mais de gente que muita gente. Era uma manhã de quinta-feira quando Tunico chegou animado à casa da senhora, com um cartaz colorido debaixo do braço. Olha só! Esse ano o aniversário da vila vai ser especial. Vão fazer um festival na praça, com barraca, música, poesia. E eu sugeri que Caramelo fosse o homenageado. A filha, que costurava na varanda, arregalou os olhos. Caramelo? Homenageado? Ué, por que não? Ele uniu essa vila, salvou vidas, ajudou em nascimentos, reaproximou mãe e filha. É símbolo de milagre. A senhora, que ouvia tudo de dentro, sorriu largo. Se é para homenagear alguém, que seja ele mesmo. O menino trouxe luz para todos nós. Nos dias que se seguiram, os preparativos tomaram conta de todos os cantos da vila. Crianças desenhavam cartazes, costureiras bordavam bandeirinhas com a silhueta do cachorro, e até o padre compôs um cordel contando a trajetória de Caramelo, da chegada ao canavial até o dia do batizado de Mariinha. Um grupo de mulheres da roda de bordado decidiu fazer algo inédito, um tapete de retalhos com momentos da história da vila. O primeiro quadro era, naturalmente, a chegada de Caramelo com um pano na boca. O segundo, a senhora cega sendo abraçada pela filha. O terceiro, o nascimento da bebê. Caramelo observava tudo com aquela calma dele. Como se entendesse a importância de cada movimento. Dona Rita, sempre prestativa, apareceu certa tarde com uma encomenda especial. Fiz uma capa pro Caramelo usar no dia da homenagem. Um coletinho bordado com o nome dele e uma estrela no peito. A capa era simples, mas tocante. Azul clara, com detalhes dourados nas bordas. Ao prová-la, Caramelo abanou o rabo sem protestar. Parecia saber que algo especial estava por vir. Chegou o grande dia. A praça estava enfeitada como nunca. Bandeirinhas coloridas dançavam ao vento, o coreto fora pintado com flores, e barracas vendiam doces, bolos, pastel de vento e cocada morena. Crianças corriam com chapéus de palha e bigodes desenhados. As senhoras da vila andavam de braços dados, vestidas com roupas floridas e lenços bordados. No centro da praça, um espaço foi reservado para a homenagem. Caramelo chegou com a senhora e sua filha pouco antes do início da cerimônia. Caminhava à frente, com o coletinho azul, orgulhoso, ereto. A multidão abriu passagem. Gente que nem se conhecia direito se unia em aplauso, assobio, aceno. Tunico subiu no palco improvisado e pegou o microfone. Hoje a vila celebra não só mais um ano de existência, mas também a força da fé, da amizade, do recomeço. E tudo isso tem um nome, Caramelo. Aplausos tomaram a praça. Esse cachorro apareceu quando uma mulher mais precisava. Achou um caminho onde só havia mato. Trouxe gente de volta. Curou feridas. E mostrou que até o mais simples pode ser instrumento de luz. A senhora cega subiu ao palco com a ajuda da filha. De pé ao lado de Caramelo, segurou o microfone com as mãos trêmulas. Eu não vejo o mundo com os olhos. Mas vejo com a alma. E esse cachorro, e ele tem cor de milagre. Foi ele que me encontrou quando nem eu mesma me achava. E, por causa dele, minha filha voltou. Meu coração voltou a bater certo. Meu lar virou lar de muitos. E minha vila renasceu. A praça se emocionou. Lágrimas discretas. Sorrisos largos. E no centro de tudo, Caramelo, sentado, altivo, abanando o rabo como quem agradece. O padre entrou em cena com o cordel nas mãos. Esse cão que veio da estrada sem nome, sem dono, sem guia virou a alma da nossa morada e acendeu luz no que antes doía. Hoje o povo se une e celebra o cachorro que uniu geração Caramelo. És chama eterna, aquece a vila, aquece o coração. Foi nesse momento que uma surpresa emocionou todos. As crianças da escola entraram cantando uma música feita para ele. A canção falava da amizade, do cuidado, da coragem. A cada verso, Caramelo abanava o rabo mais forte. O festival continuou noite adentro. Houve dança, roda de viola, comida partilhada. A senhora cega dançou de braços dados com a filha.
José Carlos trouxe café e ficou o tempo todo ao lado delas. Mariinha dormia tranquila nos braços da mãe. Na volta para casa, já tarde da noite, a Vila acompanhou os três até o portão. Caramelo, mesmo cansado, só deitou quando todos estavam dentro. A senhora sentou-se na rede, suspirou fundo e disse: "Hoje o silêncio falou, menino. E ele disse que você é parte da nossa história para sempre." Caramelo, aos pés dela, fechou os olhos. Seu dever estava cumprido por mais um dia. A manhã chegou lenta, com o céu carregado de nuvens densas, do tipo que não chora de uma vez, mas que anuncia, com longos suspiros, que alguma coisa dentro dele precisa desabar. A vila acordava aos poucos, com janelas rangendo, cafeteiras chiando e galinhas alvoroçadas pelo cheiro de chuva no ar. Na casa azul de varanda, a senhora cega preparava o chá de todos os dias. Já não precisava de ajuda para saber onde estavam as coisas, o fogão, a chaleira, os ramos de erva doce. A filha brincava com Mariinha no chão da sala, entre almofadas coloridas, e Caramelo, como sempre, deitado entre elas, atento a cada som, cada movimento, cada gesto não dito. "Parece que hoje vai chover dentro da gente também, menino", disse a senhora, sentindo o peso no ar. Ela sabia que aquele tipo de silêncio trazia mais que tempestade, trazia lembranças, dúvidas e aquelas saudades que não cabem no peito. Mais tarde, enquanto a chuva caía mansa sobre o telhado de zinco, Dona Rita chegou com o rosto tenso, segurando um envelope dobrado com as mãos trêmulas. "Tem uma coisa aqui e acho que você precisa ver." A filha enxugou as mãos no avental e recebeu o envelope com cautela. O papel estava úmido nas bordas, como se o tempo tivesse passado por ele várias vezes. Era uma carta. E vinha com um selo de uma cidade distante, do interior do Goiás. A moça leu em silêncio. Primeiro com o senho franzido. Depois, com os olhos úmidos. Por fim, sentou-se, sem dizer nada. "O que foi, filha?" perguntou a senhora. "É do meu pai." Silêncio. Caramelo se levantou. Caminhou até ela, encostou o focinho em sua perna. Era o gesto que usava para dizer: "Estou aqui." Ele diz que tá doente. Que mora sozinho. Que escutou na rádio nossa história. E quer me ver. A senhora, embora cega, parecia ver tudo naquele momento. A filha com medo. A neta ainda pequena. E aquele passado antigo voltando como uma onda. "Você quer ir?" "Eu não sei." Caramelo rosnou baixo, não como ameaça, mas como aviso. Ele sentia que algo precisava ser resolvido. Mesmo que doesse. "Ele me abandonou, mãe. Nunca quis saber de mim. E agora quer me ver, o porquê?" A senhora respirou fundo. Talvez porque ele tenha visto em ti a coragem que ele nunca teve. Talvez porque saiba que você virou mãe e que isso muda a gente por dentro. E se for tarde demais? Então você vai saber que tentou. E isso muda tudo. No dia seguinte, depois de muita conversa, ela decidiu. Iria visitar o pai. Não por ele. Mas por si mesma. "Eu preciso olhar esse buraco antigo no olho e fechar com ponto firme. Igual faço no bordado." A senhora não pôde ir. A viagem era longa, e ela não se sentia pronta para deixar a vila. Mariinha ficou sob os cuidados dela, com a ajuda das mulheres da vila. José Carlos se ofereceu para acompanhar a moça. E Caramelo, claro, também iria. A viagem foi silenciosa. Quilômetros e mais quilômetros de estrada de terra, com buracos, paisagens secas e cheiro de mato fresco. Caramelo deitava no banco de trás, e de vez em quando, levantava as orelhas ao sentir mudança no vento. O carro velho parecia reclamar de cada curva, mas seguia em frente, como os corações ali dentro. Chegaram à tardinha. A cidade era pequena, poeirenta. O endereço era de uma casinha de reboco simples, com um pé de goiaba na frente e um portão enferrujado. O homem estava sentado na varanda, magro, cabelos brancos, olhar baixo. Quando viu a filha descendo do carro, demorou a levantar. Mas levantou.
E chorou antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Caramelo não latiu. Só ficou entre os dois, com os olhos atentos, como guardião de um terreno sagrado. E não sei por onde começar, disse o homem. Então só escuta. Por enquanto, só escuta. E ela falou. Contou da infância sem ele, das perguntas sem resposta, da mãe que segurou tudo sozinha, do dia em que foi embora, da culpa, da filha, da volta, do cachorro. Você apareceu agora. E eu não vim aqui para curar ninguém. Só para tirar esse peso de dentro. Eu preciso entender quem eu sou. E você, é parte disso. O homem chorava em silêncio. Pediu perdão. Não explicou muito. Mas olhou nos olhos dela com verdade. Caramelo sentou ao lado do homem. E, pela primeira vez, encostou a cabeça em seu joelho. Foi como se dissesse, agora é contigo. Não estraga isso. Ficaram ali por um tempo. Sem pressa. Sem promessa. Mas com alguma esperança plantada. Na volta à vila, já no terceiro dia, a moça parecia mais leve. A chuva cessara. O céu tinha outra cor. Caramelo, sentado no banco da frente, parecia satisfeito. Chegaram à vila de madrugada. A senhora esperava sentada na rede, com Marinha no colo, cantando uma cantiga de ninar baixinho. Vocês demoraram e precisava. Mas voltei. A senhora se levantou e abraçou a filha. Agora sim, e você fechou o ponto que faltava. Caramelo se deitou ao lado das duas, suspirando como que encerra um capítulo. O céu, que havia chovido tanto por dentro daqueles corações, agora se mostrava limpo, aberto, cheio de estrelas. E naquela madrugada silenciosa, enquanto a vila dormia, Caramelo olhou para o horizonte. Seus olhos pareciam dizer que ainda havia caminhos a serem percorridos. Mas, por enquanto, aquele era o lugar certo. Os meses foram passando, e com eles a vila se renovava lentamente, como o florescer da primavera depois de um inverno rigoroso. O sol agora era um amigo constante, a terra mais fértil, e as conversas na praça carregavam um aroma de esperança e solidariedade. Caramelo continuava sua rotina de guardião e amigo. Sempre atento, a cada passo, a cada gesto da senhora, da filha e da pequena Marinha. Ele, que já conhecia a trilha do canavial, agora a percorria com passos firmes e seguros, como um cão que não apenas vaga, mas escolhe seu caminho. Naquela época do ano, a vila preparava o Festival da Colheita, uma tradição antiga que celebrava a fartura dos canaviais e o esforço da comunidade. Era a festa mais esperada, e todos se envolviam com uma energia única. Barracas cheias de quitutes, música, e a alegria contagiante das crianças enchiam as ruas. Mas naquele ano, algo diferente pairava no ar. Havia um mistério escondido entre as folhas altas do canavial, algo que fazia o povo sussurrar com preocupação. Alguns diziam que animais desapareciam, outros que luzes estranhas apareciam à noite, e havia quem falasse de um segredo antigo enterrado ali. A filha, agora mulher forte e decidida, sentia o peso dessa inquietação. Os olhares das pessoas se voltavam para ela, pedindo ajuda, soluções. Mas ela sabia que não poderia agir sozinha. Precisava de Caramelo, do carinho da mãe e do apoio dos amigos. Na manhã do festival, enquanto a vila se preparava, Caramelo farejava o ar com atenção aguçada. Seus sentidos alertavam para algo diferente. Seguindo seu instinto, ele entrou no canavial, indo mais fundo do que nunca. Entre as folhas secas e o cheiro forte da terra, ele encontrou uma pequena caverna escondida por ramos e cipós. Ao redor da entrada, marcas de patas, rastros de pequenos animais e um leve odor de terra remexida. Caramelo latiu baixinho, chamando a atenção da filha que o seguia com um sorriso curioso. Juntos, eles decidiram explorar o local com cuidado. A caverna guardava dentro de si restos de um passado esquecido, utensílios antigos, cestas e uma série de fotos envelhecidas que mostravam a vila em tempos remotos, com pessoas sorrindo e um grande canavial florescendo. Entre as fotos, uma chamou a atenção da filha, um homem jovem segurando um cachorro parecido com Caramelo, com o olhar esperto e a pelagem amarelada.
No verso, uma frase escrita à mão para quem protege os nossos sonhos. A revelação trouxe um sentimento de pertencimento e um mistério que precisava ser resolvido. Quem era aquele homem? Qual a ligação dele com o cachorro? Por que o canavial guardava aquele segredo? Enquanto isso, na vila, o festival começava com uma cerimônia emocionante. A senhora cega, emocionada, fez um discurso que tocou o coração de todos. Esta terra é feita de histórias, de lutas, de amor. E hoje, com Caramelo ao nosso lado, renovamos a esperança de que mesmo nos momentos mais difíceis, a união nos faz fortes. Caramelo, orgulhoso, participou da festa como um verdadeiro herói. Crianças corriam para abraçá-lo, mulheres bordavam fitas em seu pescoço, e homens brindavam a saúde dele e da vila. Mas a alegria foi interrompida por um problema inesperado, uma tempestade forte começou a se formar no horizonte. As nuvens negras ameaçavam destruir a festa e a colheita. A vila, já fragilizada por anos de dificuldades, precisava agir rápido para proteger o que havia conquistado. A filha organizou uma força-tarefa, envolvendo jovens, adultos e idosos. Caramelo, incansável, ajudava a guiar as pessoas, indicando os pontos de maior perigo e ajudando a salvar os animais do canavial. A chuva caiu forte, e a vila enfrentou um dos seus maiores desafios. O medo era grande, mas a união e a coragem de todos, reforçados pela presença de Caramelo, deram forças para resistir. Quando a tempestade finalmente passou, o sol voltou a brilhar. A vila estava cansada, mas intacta. O festival continuou, mais simples, porém com um significado ainda maior. Naquele momento, a filha sentiu que sua missão estava apenas começando. O segredo do canavial, o mistério do cachorro do passado, e a força de Caramelo indicavam que ainda havia muito por descobrir e construir. Ao olhar para Caramelo, ela sabia que, juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade, literal ou não. A vila amanheceu sob um céu claro e sereno, um contraste perfeito com as tempestades que tinham marcado os últimos meses. O ar trazia um cheiro doce de terra molhada e flores recém-abertas, e o canto dos pássaros preenchia as ruas com uma melodia natural e acolhedora. A senhora cega, agora com os passos mais firmes e o coração leve, sentou-se na rede da varanda. Ao seu lado, a filha costurava com delicadeza um pano branco, bordado com as cores da vila e o rosto sorridente de Caramelo. A pequena Marinha brincava aos pés das duas, espalhando risos que enchiam o lar de alegria. Caramelo deitava ao sol, a pelagem cor de caramelo brilhando sob os primeiros raios da manhã. Ele parecia entender que aquele dia era especial, não porque havia algo extraordinário programado, mas porque cada instante carregava o significado de uma jornada concluída. Meses antes, quando Caramelo apareceu pela primeira vez no canavial, ninguém poderia imaginar o impacto que aquele cão teria. De um animal sem dono, errante pelas ruas, tornou-se o símbolo da esperança, da união e do amor que reconstruíram uma vila inteira. A filha lembrava do momento em que decidiu visitar o pai distante, enfrentando o passado e abraçando a dor para encontrar a paz. Essa coragem transformou não apenas a sua vida, mas também a dela e da mãe. Caramelo foi o elo silencioso que manteve a força de todos, o fiel amigo que nunca desistiu. Naquele dia, a vila preparava-se para uma nova celebração, não de um evento ou festa, mas para marcar o começo de um projeto coletivo, da criação de um centro comunitário onde as pessoas poderiam aprender, se ajudar e fortalecer os laços. A ideia surgiu após o Festival da Colheita, quando ficou claro que a união daquela gente era a maior riqueza que tinham. A inauguração seria simples, mas cheia de simbolismos. A senhora cega foi convidada para cortar a fita inaugural, acompanhada pela filha e por Caramelo, claro. Quando chegaram à praça, uma multidão sorridente os esperava. Crianças, jovens, adultos e idosos formavam um círculo de mãos dadas, um gesto que representava a força do coletivo e o respeito pelas raízes. O centro comunitário era uma construção modesta, feita com a colaboração de todos, utilizando materiais reaproveitados e a arte local em cada detalhe. Nas paredes, desenhos feitos pelas crianças contavam a história da vila e de Caramelo, em cores vibrantes e formas simples. Hoje, celebramos não apenas um prédio, mas o que ele representa, a esperança renovada, a força do amor e o poder da comunidade, disse a filha, com a voz firme, emocionada.
A senhora cega sorriu, sentindo no peito a paz que há muito buscava. E é com fé e coragem que seguimos em frente, sabendo que, juntos, podemos superar qualquer desafio. Caramelo, ao seu lado, abanava o rabo, como se compreendesse cada palavra. A sua presença silenciosa, constante, era o alicerce que sustentava aquela transformação. Durante a cerimônia, José Carlos, o vizinho que sempre esteve ao lado da família, entregou um colar especial para Caramelo, uma medalha de bronze com a inscrição O Guardião da Vila. O cachorro aceitou a homenagem com a humildade dos verdadeiros heróis, inclinando a cabeça e lambendo a mão do homem. Após a inauguração, a festa ganhou vida. Música, dança, comida típica, e histórias contadas à roda do fogo. As dificuldades vividas não foram esquecidas, mas eram lembradas com respeito e gratidão, pois ensinaram lições valiosas. A filha, ao olhar para o horizonte, sentiu o peso do passado se dissipar. A jornada tinha sido longa, cheia de incertezas, medos e desafios. Mas também repleta de encontros, superações e amor. Caramelo, você é a luz que nunca se apaga, disse ela, acariciando a cabeça do cão. O cachorro, atento, parecia sorrir com os olhos. A noite chegou tranquila. A vila dormia com a serenidade de quem sabe que um novo ciclo começou. A senhora cega, a filha e Mariinha, agora juntas, encontravam-se embaladas pela segurança do lar e pelo amor que as unia. Caramelo deitou-se ao lado da rede, sentindo o calor dos corpos que amava. Ele era mais que um cachorro de rua, mais que um guardião da vila. Era o símbolo vivo de que mesmo as jornadas mais difíceis podem ter finais felizes. E assim, sob o céu estrelado da pequena vila, com o silêncio que acolhe e a esperança que brilha, a história de Caramelo e sua família chegava a um capítulo que não terminava, pois a verdadeira luz está na continuidade do amor e da fé. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o cana, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.